Olá, tudo bem? Mais uma vez eu queria compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Recentemente, alguns dias atrás, eu compartilhei com você um pouquinho de Hebreus capítulo 12, versículo 1, onde a gente baseou um pouquinho no capítulo 12, versículo 1, na palavra portanto. E ali eu quis mostrar para você que Deus deseja que haja uma continuidade da mesma fé que os homens do passado tiveram. A mesma fé que Moisés tiveram, a mesma fé que Enoque teve, a mesma fé que Noé, que Abraão, né, José. Essas mesma fé desses homens que dependeram de Deus no passado é a mesma fé que Deus deseja que nós tenhamos hoje no presente. Eu falei com você também no último vídeo de Hebreus 12:1. Se você não assistiu, convido você a voltar e lá achar Hebreus 12:1 nesse canal. E você vai perceber que eu comentei um pouquinho que em português a palavra portanto é normal, a gente encontra em vários outros textos bíblicos. Mas no texto original, no grego, a gente percebe que muitas vezes a palavra ela é simplesmente usada, às vezes uma referência só no Novo Testamento, ou às vezes duas referências ou até mais. Isso já nos chama atenção, porque Deus deseja falar alguma coisa a nós. E eu falei para você que a palavra portanto no grego ela se repete em 1 Tessalonicenses 4:8. E aí eu quis mostrar para você que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz a ter a mesma fé que no passado esses homens tiveram. Mesmo que o Espírito Santo não era tanto assim conhecido, tinha tanta plenitude igual tem no Novo Testamento, né? Principalmente no livro de Atos, mas no passado o Espírito Santo agia na vida desses homens. E eu quis mostrar para você que hoje o Espírito Santo está entre nós, vivendo em nós e deseja levar-nos à mesma fé desses homens no passado. Eu queria convidar você para continuar, para ler, para poder assistir o vídeo do passado. E hoje eu queria comentar um pouquinho mais de Hebreus capítulo 12, versículo 1, que é onde Paulo ele chama a nossa atenção, depois que ele fala portanto, ele diz assim, também nós. Ou seja, por mais que quando a gente lê essa palavra também nós, é uma palavra que parece no coletivo, mas na linguagem original a gente vê que é um sentido singular. Ou seja, Deus, por meio de Paulo, está dizendo assim, também você, Jesus, eu desejo que você tenha a mesma fé de Enoque, a mesma fé de Moisés, a mesma fé de Noé, a mesma fé de Abraão, de José. Também você, Jesus, eu desejo que você tenha a fé, a dependências que esses homens tiveram no passado e que você também tem em mim. Esse é o convite de Deus também aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 1, onde ele chama a nossa atenção que deve haver uma continuidade da fé, mas ele também chama a nossa atenção para a gente olhar para nós, no nosso particular, no nosso íntimo, e ver de fato se nós estamos particularmente vivendo a fé que Deus espera de nós. Sabe que eu ouvi uma história, um testemunho tempos atrás, onde um homem que tinha levado muitas pessoas ao batismo e muitas das vezes ele saía de casa para dar estudos bíblicos. E ele falava com a esposa dele, falava assim, olha, eu estou indo porque Jesus precisa voltar. E ele saía para dar estudos bíblicos. E era um homem que trabalhava e tudo mais para a obra de Deus, até que veio o tempo que houve um acidente e ele acabou perdendo a sua vida. Ele faleceu. E infelizmente, depois da sua morte, algumas coisas aconteceram e a sua esposa acabou saindo da igreja, abrindo mão da fé. Enfim, nós não sabemos mais o que aconteceu com ela. Eu quero chamar aqui a sua atenção para o sentido dessa história. Não estou querendo aqui fazer nenhum julgamento e tudo mais, mas só mesmo para trazer a você e a mim a refletirmos que muitas das vezes a gente tem a nossa fé, uma fé de muletas, baseada em coisas, baseada em pessoas, baseada em circunstâncias. E Deus não deseja que nós tenhamos uma fé assim. Hoje tem muitas pessoas que têm fé se estiver no ambiente espiritual, no ambiente religioso. Tem fé se ouvir um sermão que toca o coração. Tem fé se receber oração de alguém, mas ela particularmente, ela sozinha ela não consegue ter fé. Será que você também é assim? Como está a sua fé?
Por isso que Hebreus 12 ele está chamando nossa atenção no particular. Para a gente olhar no espelho e falar, olha, será que a minha fé está sendo uma fé dependente de Deus ou dependente de circunstâncias, dependente de coisas, dependente de lugares, dependente de um bom sermão? Infelizmente nós vivemos assim. Pessoas para crescerem na fé precisa de um sermão maravilhoso. Quantas vezes eu já ouvi pessoas, eu não vou na igreja porque tal irmão vai pregar. E aí a gente sai procurando pessoas que aos nossos olhos, assim, a gente acha que são pessoas consagradas, que vai pregar o que a gente precisa. Isso é uma fé de muletas. É uma fé baseado em pessoas, baseado na fé de pessoas. Mas nós esquecemos que chegará um momento que Deus levará cada um de nós individualmente, proporcionar ou exercer a fé que Deus espera de cada um de nós particularmente. Eu não vou responder pela minha esposa não vai responder por mim, a sua esposa não vai responder por você, os seus filhos não vai, cada um de nós temos responsabilidades com a nossa fé. Por isso que Hebreus chama a nossa atenção, também nós, no particular, eu e você, como que está a nossa fé? Eu queria convidar você para que a gente possa orar e pedir a Deus que fortaleça a nossa fé, pedir a Deus que nos ajude a ter uma fé de fato totalmente dependente dEle. Quero convidar você e depois, mais para frente, a gente vai continuar meditando um pouquinho mais nesse verso. E quero convidar também você a poder estudar a Bíblia, a poder meditar na Palavra de Deus. Veja, a gente está indo palavras por palavras e quantas coisas a gente poderia dizer aqui, porque a palavra se renova, a palavra cada vez mais que a gente busca, ela sempre está disposta a nos ensinar coisas novas. E eu convido a você, te faço esse apelo para que você se volte à Palavra de Deus, deixa Deus falar o seu coração. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, coloque aí o seu joinha, coloque a sua mensagem, seu pedido de oração, né, para que eu possa estar orando. Eu gosto de orar por cada pessoa também que, de alguma forma, quiser colocar o seu pedido de oração ali. Gosto de orar e convido você para compartilhar esse vídeo, se link com outras pessoas. E também, se você tiver um interesse de ser um colaborador, eu sou estudante, e se você tem esse interesse de colaborar com esse pequeno ministério, né? E eu convido a você, te desafio também a poder nos auxiliar de alguma forma, na forma financeira, em oração, mas podermos juntos crescermos, tá? Vou deixar as informações aqui embaixo também, tá? Vamos orar? Pai, nos ajude a ter a fé que o Senhor espera por cada um de nós. Nos ajude, Deus, a ter uma fé totalmente na dependência do Senhor e Sua Palavra. Não permita, Senhor Deus, que a gente venha basear nossa fé em circunstâncias boas, em pessoas ou boas pregações. Não, Deus. Ajuda-nos a basear nossa fé e fortalecer a nossa fé sempre num relacionamento íntimo com o Senhor. Cuide desse seu filho, dessa sua filha que ora comigo, desse jovem. Cuide de nós, Deus, e nos ajude a exercer a nossa fé nos momentos bons que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que chegará momentos difíceis, onde somente a fé irá nos sustentar. Por isso, a partir de hoje, nos ajude hoje, Pai, a buscar fortalecê-la, para nos momentos mais difíceis da história da humanidade, nós possamos estar convictos, firmados no Senhor, na plena certeza de que nós somos dependentes do Senhor. Nos abençoe, cuida de nós, a cada momento da nossa vida e não deixe perder a esperança em nosso coração da volta de Jesus. É o que eu peço, é o que eu oro, agradeço e assim o faço em nome de Jesus. Amém.